Fala pessoal, boa noite para vocês. Então, hoje eu vou dividir com vocês um aspecto prático do Tribunal do Júri. E ele se refere a não negar o inegável. E o que eu quero dizer com isso? De maneira prática, né? Apresento o caso para vocês, um dos últimos casos em que eu trabalhei, em que o meu cliente ele estava sendo acusado de tentativa de homicídio, com algumas qualificadoras, e que ele teria ido até a casa da vítima com uma faca e teria desferido golpes de faca nessa vítima. O meu cliente ele nega isso na fase policial, ele não é encontrado na fase de instrução, e eu assumo o caso somente lá no julgamento pelo plenário do júri. E quando nós conversamos, quando nós tivemos contato, a intenção dele é de continuar negando. Por quê? Porque ele entende que se ele falar que ele foi com uma faca, ainda que não quisesse cometer um homicídio, ele estaria confessando um homicídio, porque ele entende que quem iria na casa de uma pessoa com uma faca, se não para matá-la? Ele tinha uma visão de que os jurados enxergariam o caso dessa maneira. Só que existem questões no processo que, por coerência, você não pode simplesmente negar. Principalmente quando toda a prova caminha no sentido de que ele tinha ido naquela casa e tinha ido com uma faca. Havia muitas testemunhas, havia muitas evidências de que isso teria acontecido. E quando eu nego algo que é evidente no processo, eu corro o risco de apertar um gatilho no jurado de que quando eu tento negar algo que é inegável, eu estou tentando ludibriá-los ou tentando safar o meu cliente a qualquer custo, porque não é coerente o que eu estou fazendo. Então, mesmo que após essa negativa eu tenha uma mensagem coerente, ela vai estar totalmente afetada por esta negativa, porque é ilógica eu negar, como por exemplo nesse caso que meu cliente foi lá com uma faca, era ilógico, ele ia contra tudo que havia sido produzido nesse processo. E conversando com ele, ele dizia, inclusive é muito comum, e ele mesmo disse isso, que ouviu dos presos que nunca ele deveria confessar isso, essa situação, porque ele ia se dar mal. E eu disse para ele da importância, porque senão ele ia acabar afetando a defesa como um todo. A gente tinha a possibilidade de fazer um bom trabalho, a gente tinha a possibilidade de trabalhar uma tese com coerência, mas a partir do momento em que eu negasse algo que não poderia ser negado, algo que era evidente, a gente colocaria tudo água abaixo. Por quê? Porque era lógico que ele tinha ido, de acordo com as provas nos autos, então eu perderia a credibilidade e acionaria um gatilho nos jurados de que, ele não é confiável. E o réu também não, porque ele está negando algo que é evidente, que está explícito nos autos. Então, depois de muita conversa, e como eu não sei se, eu provavelmente eu já trabalhei isso aqui com vocês, eu perguntei para ele se ele queria um julgamento justo. Porque se ele me trouxesse, se ele isse de acordo com a minha perspectiva, com a minha visão, nós teríamos a chance de um julgamento justo. E se nós negássemos tudo, por questão de incoerência e lógica, nós teríamos a chance muito maior de um resultado injusto, na percepção dele, na percepção da defesa. Então ele começou a entender, mas com certa dificuldade de aceitar isso. Então eu comecei, e aí a gente tem que ter um jogo ali, porque o advogado ele tem uma visão macro daquela situação, você tem uma visão de todo o contexto, você tem uma visão, quando você trabalha no júri, você sabe como ele vai ser visto pelos jurados, como esse tipo de negativa ilógica é vista pelo conselho de sentença, então você tem que trabalhar com ele essas questões e às vezes apresentar para ele, olha, você está vendo que tem tantas pessoas aqui com muita credibilidade, todas falando no mesmo sentido, mais de uma vez a mesma situação, temos prova pericial, a gente tem muitas evidências para negar isso. Então,
comecei a mostrar para ele o quanto isso era forte. E eu perguntei para ele, olha, agora eu quero que tu se coloque no lugar do julgador, lá do jurado, te veja ali sendo julgado e negando tudo, depois de todas essas testemunhas terem sido apresentadas em plenário, depois de um promotor do Ministério Público discorrer durante 1h30 que tu fez e conectando essas provas, demonstrando que tu estava lá com essa faca. Eu te pergunto se tu abraçaria a tua versão, se tu aceitaria essa tese, se tu te absolveria nesse caso, se tu aceitaria a nossa tese desclassificatória. Tu ia cair nessa? Então ele me olha e diz, olha, doutor, realmente possivelmente eu não votaria a meu favor com todo esse contexto. Mas é uma missão do advogado mostrar para o cliente o contexto que ele está envolvido, porque não é incomum, principalmente quando o cliente se sente muito injustiçado, que ele tenha uma concepção de que ele vai perante os jurados, contar a versão dele e os jurados vão se sensibilizar. É muito comum isso. Eles muitas vezes acreditam porque dentro deles aquilo ali é uma dor muito grande. Quando eles se sentem injustiçados, quando são casos de muita injustiça, eles acreditam que aquilo é tão forte, tão grande, que vai causar sensibilidade nas pessoas. Mas aquela visão é uma visão totalmente afetada, uma visão totalmente contaminada por alguém que está sofrendo aquilo e que sofreu na pele uma prisão injusta, uma acusação grave que não deveria ser da maneira que foi feita. E nós, como advogados, temos que mostrar, olha, e eu sempre bato nisso, olha, desde que tu foi preso, como é que tu é tratado lá? Tu é tratado como uma pessoa injustiçada? Tu é tratado como alguém inocente que ainda há de ser provada culpa? Ou tu é tratado como um marginal lá dentro? Tratado como um bandido, como um criminoso? Ainda que não tenha antecedentes. Você pisa num presídio, você pisa numa delegacia como acusado, como suspeito, você está estigmatizado. E não precisou de muito para ele enxergar tudo isso. E ele me dizia, doutor, mas eu também sou uma pessoa do bem. Mas depois que ele está lá, ele já não é visto dessa maneira. E não vai ser o conselho de sentença que vai ter essa primeira impressão dele. Isso tudo vem depois de um trabalho. E como eu sempre digo aqui, digo sempre em qualquer possibilidade de manifestação, no tribunal do júri a gente sempre começa perdendo. O jogo nunca começa 0-0 para acusação e defesa. Antes de nós abrirmos a boca, nós temos ali um acusador, normalmente bom acusador. Dificilmente a gente encontra promotores inexperientes no júri, raras vezes eu encontro, mas normalmente são acusadores bons e que têm uma noção boa de como o conselho de sentença abraça algumas teses e alguns discursos, muitas vezes desvinculados da prova. Então aí o risco ele aumenta, ele vai aumentando, até a gente abrir a boca e empatar, mostrando que não é bem assim, que aquela pessoa está ali não porque ela é culpada, mas porque ela está sendo acusada, e somente o conselho de sentença tenha o poder de decisão sobre a inocência ou não daquela pessoa. Não é o promotor, não é o juiz, não é um delegado, ninguém pode fazer isso a não ser eles, e por isso ele está ali. Por isso ele está naquela posição, porque quem é responsável por essa decisão é o conselho de sentença. E daí você começa a desconstruir muitos discursos que são trazidos previamente pela acusação. Daí tem aqueles discursos de que o promotor é o defensor da sociedade, tem o discurso da criminalidade, que a gente está lá para defender a impunidade, enfim. Tem tudo isso e mais um pouco, e mais muito, na verdade, até a gente conseguir desconstruir, empatar e começar a mostrar outra versão da história. E ainda assim, tendo pessoas no conselho de sentença que só por você estar ao lado de um acusado,
de um processo criminal sequer prestar atenção ali na sua sustentação. E isso acontece muito. No nosso último júri, nós tivemos um 4-3 para desclassificação. 4-3 é uma votação acirrada. E eu tinha, pelo menos um jurado, eu conseguia ter uma visão clara de que ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Isso, e o engraçado é que foi também durante o discurso ministerial. O cara estava viajando, não estava nem aí. E a pessoa que não está nem aí, você acha que ela vai votar para uma tese trazida pelo advogado daquele cara ali, daquele cara que está sendo acusado dessa coisa grave, desse crime grave? É muito mais fácil que seja a favor do Ministério Público. Mas a questão que eu queria trazer é justamente essa: coerência. A gente tem que ter coerência na tese. E muitos réus têm dificuldade de assumir parte, assumir qualquer possibilidade que recaia sobre ele um vestígio de culpa. Então, muitas vezes cabe a nós a missão, muitas vezes não, sempre cabe a nós a missão de dizer: olha, isso aqui você não está assinando um homicídio tentado. Aqui você está dizendo que você levou uma faca lá. E nós vamos trabalhar uma tese de negativa de dolo. Nesse caso, nós trabalhamos a tese de negativa de dolo e de lesão corporal. E é isso, gente. É isso que eu queria dividir com vocês, tá bom? Então, quero ver... Vocês já tiveram essa experiência de réus que não queriam aceitar de jeito nenhum? Nossa, e olha que engraçado, né? Nesse tipo de caso eu não tenho dificuldade, porque a maioria dos clientes, eles conseguem ver em mim, ter em mim segurança e saber, eu passo isso para eles, eu transmito para eles. Essa segurança de saber que eu sei que eu estou falando, que eu sei que eu estou fazendo lá. Diferente de um caso recente em que eu comentei com vocês de um cliente que ele não queria a tese mais benéfica. Ele queria falar que ele tinha feito. Entendem? Então eu quero saber o que vocês acharam. Vocês já passaram por isso? Me escrevam aqui ou me mandem. Tem muita gente que eu falo para comentar aqui e fica me mandando mensagem lá no direct. Eu não consigo ver, gente. Eu não consigo dar conta de tudo. Daí tem mensagens que ficam muito tempo lá. E aqui nos comentários eu sempre passo, dou uma olhada. E às vezes eu até respondo no privado, a depender da situação. Mas eu quero saber, e aí, vocês já trabalharam assim, já tiveram casos, e eu duvido que vocês não tenham passado por isso. Então eu quero saber, vocês passaram por isso? Me diz aqui. Porque é um negócio muito louco, né? É um negócio muito louco. Você tá lá com algo muito, muito importante para outra pessoa, com algo que é o bem mais precioso da pessoa naquele momento, que é a liberdade dela, e ela precisa confiar isso. E ainda mais advogados como eu, com caras com o rosto jovem. E aí, quem são os jovens que passam por isso? Quem são os jovens advogados que passam por isso? Me mandem uma boa noite para vocês e um beijo.